Olá! Iniciaremos o nosso áudio falando sobre os transtornos globais do desenvolvimento. Alguns termos são utilizados como transtornos invasivos do desenvolvimento ou transtornos abrangentes do desenvolvimento. Porém, o termo mais utilizado é sim transtornos globais do desenvolvimento, TGD. O termo transtornos invasivos do desenvolvimento apresenta como característica do quadro o prejuízo severo e invasivo em diversas áreas do desenvolvimento, tais como habilidades de interação social recíproca, habilidades de comunicação ou presença de comportamento, interesses e atividades estereotipados. Os prejuízos qualitativos que definem essas condições representam um desvio acentuado em relação ao nível de desenvolvimento ou idade mental do indivíduo. O quadro de transtornos globais do desenvolvimento abrange o autismo clássico, a síndrome de Asperger, a síndrome de Rett e o transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação. Dentro do amplo quadro de transtornos globais do desenvolvimento, encontra-se o autismo infantil, descrito e assim denominado por Kanner em 1943. A condição então identificada se caracteriza pela presença de prejuízos significativos nas áreas da comunicação, interação social e comportamento. Em relação ao autismo, admite-se atualmente que o quadro tenha várias etiologias possíveis, graus muito diversos de severidade e causas neurobiológicas presentes desde o nascimento. Indiscutivelmente, há fatores genéticos em jogo, e a presença de mais de um membro afetado em uma mesma família pode ocorrer, principalmente nos casos menos severos. Dada a grande variabilidade presente no quadro, prefere-se falar em um espectro de condições autísticas. Dentro deste espectro, situa-se o autismo clássico, tal como descrito inicialmente, e a síndrome de Asperger, na qual a inteligência está mais preservada e o atraso no desenvolvimento da linguagem é menor ou inexistente. Para grande parte dos autores, a síndrome de Asperger seria como autismo de alto funcionamento intelectual. Os TGDs são mais comuns no sexo masculino e são acompanhados em cerca de 70% dos casos de graus variados de deficiência mental. São comuns com morbidades com inúmeras outras condições médicas e poderíamos citar como exemplo a síndrome do X frágil, a síndrome fetal alcoólica, a síndrome da rubéola congênita, os prejuízos sensoriais, esses visuais e ou auditivos, dentre outros. Os TGD, de uma maneira geral, e o autismo em particular, causa grande impacto familiar e social. Muitas crianças e de jovens com transtornos dessa natureza são meramente reconhecidos como deficientes mentais, hiperativos ou com distúrbios do comportamento. Quanto ao aspecto comportamental, a criança com TGD apresenta intolerância frente a alterações e mudanças de rotina, expressando-se com reações de oposição. Seus comportamentos e interesses são limitados, tendendo a ser repetitivos e estereotipados, conforme Mercadante em 2006. O custo social e o sofrimento determinado pelas dificuldades de adaptação dessa população justificam um investimento de nossa sociedade para uma maior compreensão desses estados e para o estabelecimento de práticas racionais de diagnóstico e de intervenção. A avaliação sistematizada com o diagnóstico preciso e o reconhecimento das habilidades existentes
está na base das intervenções possíveis, conforme Schwartzman, Mercante e Mercante, em 2006. Em relação a modelos de intervenção pedagógica, sabe-se que existe uma defasagem entre o conhecimento atual originado pelos estudos de base neurobiológica do autismo e as propostas de intervenção. De fato, apesar de existirem certos métodos de intervenção rotineiramente aplicados, não há estudos sistemáticos que avaliem sua qualidade. O movimento que tem sido gerado para a efetivação do direcionamento de investimentos em pesquisas, em diretrizes de saúde pública, em políticas públicas de inclusão escolar, por exemplo, ainda não se constituíra em práticas capazes de dar respostas adequadas à complexa problemática que envolve os sujeitos com TGD e suas famílias. A proposta de desenvolver uma educação inclusiva para surdos, cegos, pessoas com baixa visão e outras necessidades educacionais especiais é um desafio recente na cultura educacional. Ao se tratar da inclusão de alunos com transtornos globais do desenvolvimento, estamos diante de uma questão não somente desafiante, como também polêmica, principalmente se considerarmos a singularidade e divergências conceituais e teóricas sobre transtornos, uma vez que ciências como a neurologia, a psiquiatria e a psicologia estão aptas a diagnosticá-los utilizando-se, inclusive, de diferentes instrumentos. Serra, em 2009, entidades diagnósticas do TGD que têm em comum a ruptura nos processos de socialização, comunicação e imaginação, comprometendo o aprendizado antes dos 3 anos de idade. As 3 dimensões desse tripé manifestam-se de forma diferente em cada um dos casos. Destacamos a seguir algumas das características mais comuns em crianças e jovens. Primeira, imersão pronominal, isto é, substituição do uso da primeira pessoa do singular pela terceira. Segundo, ecolalia, repetição de palavras ou expressões ouvidas anteriormente. 3. Rejeição ao contato físico. 4. Tendência ao isolamento. 5. Uso de pessoas com ferramentas. 6. Comportamentos autoestimulatórios. 7. Comportamentos autolesivos ou autoagressivos. 8. Dificuldade em manter contato físico. 9. Dificuldade em manter contato visual. 10. Manipulação inadequada de materiais e objetos. 11. Atenção seletiva. 12. Interesse por objetos giratórios. 14. Atraso na aquisição da fala, a ausência de linguagem verbal. 15. Interesses restritos. 16. Resistência a mudanças de rotina e detalhes do meio ambiente individual. 17. Hábitos alimentares seletivos. E 18. Aparência de surdez. Diante das características aqui elencadas e considerando que na maioria dos casos elas apresentam simultaneamente, fica perceptível a dificuldade em garantir a inclusão desses alunos em espaços de escola regular que estejam centradas no processo de ensino e não no da aprendizagem. Incluir esses alunos em escolas regulares que, embora muitas vezes já tenham incorporado o discurso democrático, ainda reproduzem práticas fragmentadas e que consideram que todos aprendem no mesmo ritmo e da mesma maneira pode contraditoriamente configurar-se como uma prática excludente. Nesse sentido, entendemos e defendemos que a inclusão
não deve configurar-se como o único modelo de educação para alunos com TGD, e a decisão de incluir deve ser bastante criteriosa, considerando-se não apenas o sujeito, mas também o ambiente escolar e a família, que devem receber o apoio e orientação dos serviços especializados.